Vamos ao curso Fé. Muito bem, amigos, esse é o curso Fé, módulo 1, Determinação, e nós vamos entrar hoje na 33ª lição, cujo título é Fatos sobre a Libertação de Demônios. Nós estamos aprendendo a cada dia um pouco mais daquilo que Jesus tinha como relacionamento com os poderes das trevas. E, na verdade, nós temos que aprender tudo, porque se Jesus vem nos dar o exemplo, nada daquilo que ele ensinou, nada daquilo que ele deixou como exemplo a nós deve ser esquecido ou simplesmente deve deixar de lado, porque se deixarmos, nós vamos deixar de aprender grandes lições, isso vai nos fazer falta. É mais ou menos como uma criança, ela entra no colégio, e o dia que a professora vai ensinar a multiplicação, ela não vai à escola, e ela não quer aprender multiplicação, ela aprende a adição, a diminuição, a divisão, mas a multiplicação não. Um dia, quando ela vai fazer um problema, ela não sabe multiplicar. E isso ainda é mais complexo ainda do lado espiritual. Então nós temos, isso eu tenho comigo, que nos tornar estudantes completos da palavra de Deus. A escola do Espírito Santo não é para ser assistida só aos domingos, quando se tem reunião na igreja, ou um outro dia especial. Não, 24 horas por dia. Nós devemos estar sempre meditando na palavra de Deus, sempre colocando no coração os ensinamentos do Senhor e olhando as coisas que nos acontecem e colocando elas em frente a frente, face a face com a palavra. Quando a gente faz dessa maneira, quando nós aprendemos a agir assim, nós vamos ver que nós passamos a viver de uma maneira superior, de uma maneira como Jesus vivia. Os poderes das trevas existem. Os poderes das trevas andam destruindo milhões de criaturas. Até filhos de Deus estão sendo destruídos por causa das opressões malignas. E não adianta dizer que não, missionário, eu sou de Deus e o maligno não me toca. Não toca se realmente você está dentro da palavra. Mas é difícil você encontrar um filho de Deus que tenha sido ensinado a andar dentro da palavra de Deus. A maioria leva uma vida espiritual irresponsável. Não buscam a palavra, não oram, não se consagram, até que o diabo faz uma grande tragédia, um acidente, e a pessoa abre os olhos e diz, mas por que isso? Ah, missionário, mas eu também não sou da sua religião. A sua igreja exige que vive na palavra de Deus. Não, isso não tem nada com religião. Todas as pessoas que estão sobre a face da terra deveriam estar servindo a Deus. Porque servir a Deus não é colocar a Bíblia debaixo do braço e todo domingo ir para a igreja como aquele santarrão. Não, o cristão leva a Bíblia para a igreja e o cristão vai todo domingo, mas ele vai outros dias também. Mas ele, mais do que a Bíblia no braço, ele traz a Bíblia no coração e está sempre lutando, sempre usando a palavra e vencendo. Jesus sempre fazia isso. Nós vamos ver agora um caso muito importante do ministério de Jesus. Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. Vamos verificar, está escrito em Lucas capítulo 11, versículo 20, o seguinte: aqui está Jesus em pleno ministério. Está Jesus sendo a atenção das pessoas. Até o dia que Jesus começou a pregar o evangelho, as pessoas nunca tinham visto espíritos maus serem expulsos. Eles tinham tido pedaços ruins, difíceis, com certas pessoas que ficavam doidas, que ficavam malucas, que ficavam fora de si e faziam coisas esquisitas. Mas o que é que eles iam fazer? Em certos lugares do mundo, quando pessoas são tomadas por espíritos maus, eles são amarrados a árvores. Caso sério. T.L. Osborne conta que ele chegou na África e disseram a ele que tinha um cidadão que havia 4 anos estava amarrado a um pé de árvore, porque ele era doido. E ele disse, não, isso é demônio. Então, por favor, se é demônio, vem expulsar para nós. E T.L. Osborne foi lá expulsar. Quando ele chegou, ele viu o quadro mais deprimente. Um cidadão fazendo gestos esquisitos, agindo de uma maneira irracional, parecendo como um homem animal, amarrado com correntes no pé de uma árvore, como se fosse um cachorro tomando conta de casa. E Osborne chegou e invocou o poder de Deus e o homem foi liberto. Então, nós temos que aprender que o que Jesus quer fazer hoje é o mesmo que ele fazia no passado. Nós já vimos casos aqui dos endemoniados de Gadar, que viviam lá pelos sepulcros se cortando, e o Senhor Jesus foi e expulsou os demônios e o homem ficou liberto.
Osborne foi lá na África, expulsou o demônio daquela pessoa. Existem pessoas hoje também oprimidas dessa maneira. Agora, o que está acontecendo é que existem poucos cristãos que neguem a eles o prazer das coisas do mundo. Não que seja errada ter as boas coisas que tem na terra, mas eles se consagram a Deus. De se consagrar a Deus, quer dizer, eles negam esse prazer. Eles não querem negar o prazer das coisas do mundo e se consagrar a Deus. Resultado, tem pouca autoridade espiritual. E às vezes o demônio faz isso com o próprio membro da família. É o marido que entrou para a embriaguez e não larga de jeito nenhum, é uma vergonha. Toda tarde ele vem cambaleando, suja-se todo, suja a casa, dá mau testemunho. É o filho que, apesar de ser rapaz inteligente e forte, está se acabando nas drogas, já até contraiu AIDS, está frequentando os motéis, cada dia com uma pessoa diferente, quer dizer, então, e a pessoa não faz nada. Mas eu não sei mais o que eu vou fazer. Mas ela não se consagra, ela não adentra na palavra para extrair da palavra o poder de Deus. Isso significa que o reino de Deus ainda não chegou nessa família, porque Jesus disse assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Ou seja, nós temos que ter um sinal claro. Quem está falando aqui é Jesus. Eu não inventei isso, a minha igreja não criou isso e nenhuma igreja o fez. Jesus está dizendo o seguinte, que quando o reino de Deus é chegado a uma família, a uma sociedade, a uma comunidade, a um grupo de pessoas, os demônios têm que ser expulsos. Em outras palavras, se demônios não forem expulsos, é porque o reino de Deus não chegou. Essa história, Deus os abençoe, todos vós estáis hoje com Deus, continuem com Deus como estão, e vocês verão bem. Aí você olha, põe a lente de aumento, né? E vê um arrastando a perna, o outro no botequim tomando a pinga dele, o outro no tóxico, o outro sendo desonesto. É porque o demônio não foi expulso. E se o demônio não foi expulso, a pessoa é desonesta. O homem chega a ser diácono de uma igreja. Ele é um comerciante. Mas quando a fiscalização do INPM chega lá, o Instituto Nacional de Peso e Medida, descobre que na balança dele havia um peso para não pesar 1.000 gramas, e sim 950, 920, 870. Mas não é possível. Essa pessoa é diácono da igreja? Essa pessoa é um coluna da sociedade? Ele foi convencido a mudar de religião, como se muda de time de futebol, é o chamado vira-folha, mas ele não foi convertido. O demônio não foi expulso. E o demônio no coração de uma pessoa, meu irmão, ele faz tudo quanto errado. Ele faz aquele cidadão ser infiel à esposa dele, ou a esposa ser infiel ao esposo, que é uma coisa trágica, triste, imunda, satânica, que é uma mancha na consciência da pessoa. Quando o demônio entra na vida de uma pessoa, ele faz ele desejar o mal para os outros, ele não ver o direito do próximo, ele fechar os olhos. Tudo isso é porque tem um demônio no coração. Agora, quando o reino de Deus chega, o demônio é expulso, ou com manifestação, ou então só através da palavra. Há pessoas que acham que para falar em expulsar demônio, a pessoa tem que estar lá toda transformada, sobrancelha grossa, olho revirado, aquela cara feia, está sendo expulso demônio. Não! Quantas vezes pessoas dizem para nós, missionário, o senhor estava pregando, de repente me deu um arrepio assim, vai sair uma coisa de mim, e saiu mesmo. Eu lembro, eu era rapazinho, eu estava precisando de santificação, dos 16 aos 20, eu tive altos e baixos, quando eu conheci a vida adulta, e eu lembro de um pastor, ele prega até na cidade de São Paulo hoje, é Tito Oscar o nome dele, da Igreja de Nova Vida, e ele estava fazendo uma mensagem na minha igreja, que era na ABI, no Rio de Janeiro. Naquele tempo a nossa igreja não tinha ainda um templo, e eu estava assistindo a mensagem, e ele pregava sobre a concupiscência dos olhos. Quando aquele homem estava pregando, olha, eu tinha esse problema. Passava-se uma moça, eu gostava de olhar, de reparar as curvas do corpo dela, rapazinho, né, entrando na idade, e quando ele pregava, eu senti, mas é como se eu visse uma pessoa chegar invisível, eu não via a pessoa, e ela com uma pinça meteu aqui ó, e tirou como se fosse uma casca assim, ó, enquanto ele pregava exatamente o que era a concupiscência dos olhos.
E foi e tirou do outro. E eu ali chorei na hora, eu disse, Deus, muito obrigado, porque eu não queria ser daquela maneira, mas eu era solteiro, era garoto, né? Passava uma moça, eu comia os olhos, desejava, quer dizer, Jesus disse, quando você olha para uma pessoa do sexo oposto com intenção impura no coração, você já adulterou com ela. Então, mesmo eu sem estar adulterando, mesmo ali na santificação de Deus, e no Espírito eu estava adulterando com várias pessoas nesse sentido. Então, ele foi, na mensagem, eu senti como se alguém metesse a pinça aqui e tirasse. E daquele dia em diante, olha, me deu uma santificação tão grande, mas tão grande, que eu tenho que louvar a Deus. É aquilo que eu digo, e digo já por experiência, além daquilo que a palavra de Deus diz. Ninguém deve abandonar a congregação. Porque se eu não tivesse ido aquele domingo à tarde, eu nunca teria recebido essa bênção. Talvez hoje eu fosse um pregador daquele que reparasse os outros. E graças a Deus, eu continuei jovem, solteiro, de uma mente santificada, uns olhos santificados, casei-me, estou até o dia de hoje, vou continuar podendo falar de cabeça erguida. Houve aquela obra do Espírito de Deus, mas se eu não tivesse na igreja aquele dia, se eu não tivesse ouvido aquela mensagem, o que é que Jesus disse? Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. Aquela era uma obra de demônio no olho do missionário. Missionário, alguém pode dizer, um pregador disse para mim uma vez, eu não vejo nada demais em reparar uma mulher bonita. Eu disse, mas por que você também não repara um homem bonito? Ele também é criação de Deus. Homem não dá. Então, você repara uma mulher que você tem má intenção. Verdade, esse homem é um líder hoje. E se ele estiver me assistindo, ele deve lembrar-se disso. Ele disse, não, eu olho para uma mulher normalmente, eu fico reparando a beleza que Deus criou. Só olha para um homem musculoso também, repara a beleza que Deus criou. Aí ele não quis. Disse, não, aí não dá para mim. Eu falei assim, então, você tem má intenção no coração. E é isto mesmo que tem que acontecer. Agora, como eu disse, a gente pensa em demônio, só aquele que cresce a sobrancelha, entorta o olho, revita os lábios assim, fala esquisito, que é já o último estágio quase, né, do demônio na vida de uma pessoa, quer dizer, a manifestação, a possessão, é quando domina completamente. Mas enquanto está na opressão, ele não manifesta na pessoa, mas existe a obra dele. E quando o reino de Deus chega, quando chega os ensinamentos do reino de Deus, porque o reino de Deus não é só você levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como Salvador, é o início. Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos, eles têm que bater em retirada e a pessoa fica liberta. Se demônios não são expulsos, você está na igreja e age igual você agia no passado. Você não pode ver uma oportunidade de ganhar um dinheirinho, que não importa se você vai trair alguém, vai pisar na cabeça de alguém, que você quer ganhar aquele pouquinho mais. Sempre, aquele demônio da cobiça, né? Aquele demônio do desejo de ficar rico, aquele que chega a esbugalhar os olhos, está em você. É prova que o reino de Deus não chegou. Agora, para ele ser expulso, é preciso que o reino de Deus chegue. É preciso que você vá ouvindo a palavra, vai recebendo. Quanto mais você recebe do reino de Deus, das orientações da palavra, das admoestações da palavra, das exortações da palavra, que quanto mais você recebe da natureza de Deus, mais a natureza satânica vai saindo. Quanto menos você recebe da natureza de Deus, menos a natureza satânica vai saindo. Tem pessoas que estão 40 anos na igreja e não cresceram. Eles têm hoje os mesmos problemas que tinham no passado. Eram rapazinhos e eram quentes. Você está entendendo, né? Na carne. Estão com 50, 60 anos e continuam quentes. Mas missionário, quer dizer que ser de Jesus, a gente vai ficar frio, vai ficar impotente? Não, nada disso. Você está entendendo? Estou falando para o pecado. Eles continuam da mesma maneira. Ao contrário, a pessoa se conhecerá o verdadeiro valor dessa parte da nossa vida quando ela cumprir completamente a palavra de Deus. Vai ter mais prazer, mais alegria, vai ser uma pessoa mais realizada. Enquanto ela não estiver na palavra de Deus, coitada dessa pessoa. Aquele homem, aquela mulher que adultera, além de ser uma pessoa sem juízo, é uma pessoa que está perdendo o verdadeiro prazer que o amor santo traz a um coração que está em comunhão com Deus. Ele não tem, porque o prazer que ele tem lá vem com a condenação. E aquilo que ele tem com prazer é nada mais, nada menos do que uma explosão satânica dentro dele. Mas quando ele tem a palavra de Deus, o Espírito de Deus dirigindo a sua vida, a sua vida se transforma completamente e ele torna-se numa pessoa diferente.
Voltando então ao ensinamento de Jesus. Olha o que Jesus disse. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. Não haverá um caso da pessoa ter recebido o reino de Deus e os demônios não terem sido expulsos. Missionário Soares, pastor, está a verdadeira luta dentro de mim. Aqui está o reino de Deus e aqui está o demônio lutando. Nada disso. A luta é porque o reino de Deus não chegou. Quer dizer, o segredo para se ter uma vida liberta, uma vida livre da ação do inimigo, é ter o reino de Deus. Porque se o reino de Deus não chegar, os demônios não são expulsos. Será que não é por isso que você ora, manda o mal embora, determina e exige, e ele não vai? Porque o reino de Deus não chegou. Tem pessoas que estão com um pé cá e outro lá. Eles eram grandes idólatras, aceitaram Jesus, mas não querem deixar aquela parte do passado. Não dá. O reino de Deus não chegou. Eles ainda não entenderam o que é que pertence a eles. Quando o reino de Deus chega, os demônios são expulsos. As entidades têm que bater em retirada e a pessoa passa a ser uma pessoa liberta. Jesus está dizendo que vocês podem fazer um autoexame de vocês. Se os demônios não forem expulsos da vida de vocês, se os demônios ainda operam na vida de vocês, se eles ainda dominam vocês, é porque o reino de Deus não chegou. Missionário, expulsa esse demônio do meu filho, expulsa esse demônio do meu marido, expulsa esse capeta da minha mulher. Não adianta. O reino de Deus não chegou para você, não chegou para a sua família. Vocês são muito religiosos, são até beatos, são fanáticos, mas não estão no reino de Deus. E quando você estiver no reino de Deus, não serão beatos, não serão idólatras, não serão fanáticos, serão simplesmente pessoas donas de si mesmas. Vamos colocar toda a família no reino de Deus? Vamos assumir o reino de Deus? Porque ao assumirmos o reino de Deus, os demônios vão ser expulsos. E Deus, para expulsar demônios, Jesus disse, se eu expulso demônios é pelo dedo de Deus. Não precisava ser a mão de Deus, a força de Deus, não. Aquele demônio forte, arrogante, petulante, que diz que não sai, tal, ele não aguenta o dedo do meu Deus, meu irmão. Agora, para o dedo do meu Deus agir, é preciso que o reino de Deus chegue. Se o reino de Deus não chegar, o dedo de Deus não poderá agir. Vamos fazê-lo agir? Amém? Passemos para outra parte dessa lição, em nome de Jesus.